Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Natan e nesse vídeo vai ser uma revisão para o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Eu já começo aqui conversando com vocês sobre conjuntos numéricos. O que seria conjuntos numéricos? Conjuntos numéricos seria um agregado, Um agregado de números nas partes naturais, inteiros, racionais. Vamos entender cada coisinha? Primeiro ponto, o que seriam os números naturais? Bom, os números naturais serão os números de 0 ao mais infinito. Então 0, 1, 2, 3, pontinho, 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 até o mais infinito, beleza? Já os números inteiros, ele inclui os números naturais, acrescentando os números negativos. Então, por exemplo, vai do menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho, mais infinito. Então, repara no gráfico que o inteiro, além de ter a parte natural, ainda tem uma partezinha extra, Agora, olhando aqui para os números racionais são todos os números inteiros, acrescentando as frações, sejam frações negativas, sejam frações positivas. Então, por exemplo, aqui eu colocaria de menos infinito, pontinho, pontinho, aí teria aqui, menos 1, Aí depois, menos 0,5, aí depois, menos 0,4, aí depois, 0, aí, no caso, 0,5, 1, e aqui eu colocando, numa ideia para você, mais infinito. E os irracionais? Os irracionais, galera, é bastante importante. Ele não engloba os racionais, como está acontecendo aqui. Ele é um conjunto isolado. Por que ele é um conjunto isolado? Os irracionais são números que você não consegue colocar em forma de fração. Por exemplo, galera, aqui, se você colocar uma raiz de 2, o que seria a raiz de 2? Seria um número com vírgula infinitamente, e não seria uma dízima. Porque dízima você consegue colocar em forma de fração e que entra na parte dos racionais. Então, aqui, por exemplo, teria dízimas, Vou colocar aqui, dízimas. No caso, dízimas, para quem não lembra, 0,33333. A gente vai estudar no próximo quadro. Olha só. Os irracionais, então, seria a raiz de 2, que você não consegue colocar em forma de fração. O próprio π. Por quê? O π, ele é 3,14, 17, 18 e blá, blá, blá. Não tem uma dízima periódica, ou seja, não se repete simultaneamente. Você não consegue fazer esse valor de π em forma de fração. Beleza? Então, os números irracionais são números que você não consegue colocar em forma de fração. Já os reais vai englobar tudo isso daqui, tanto os irracionais, quanto os racionais, quanto os inteiros, quanto os naturais. Então, aqui entraria tanto 0, 1, 2, 3, tanto os negativos, quanto as frações, quanto as não frações. Beleza? Então, aqui é os conjuntos reais. Lembrando, a parte de nome, olha só, N natural, Z inteiro, Q racional e irracional, R de real. Beleza? Bom, vem aqui. Conjuntos, galera. Então vamos começar a entender a definição de conjuntos. Será que conjunto serve só para número? Não. A definição de conjunto é que conjunto é um agrupamento de elementos. Seja, por exemplo, um agrupamento de alunos, um agrupamento de carros. Se eu falar para vocês, os alunos do primeiro ano estão dentro da sala. Qual seria o conjunto da minha sala do primeiro ano? Os alunos. Então aqui nesse caso eu coloquei alguns exemplos. O conjunto 1, 2, 3, 4 infinitamente seria, no caso, o conjunto dos números naturais. Aqui, sem o zero, Aqui o conjunto B, que eu coloquei A, E, aí faltou o I, A, E, I, O, U. Então, A, E, I, O, U, tira esses 3 pontinhos, Aqui, no caso, eu poderia falar que é o conjunto das vogais. Aqui, A, B, C, D, conjunto do abecedário. Então, o conjunto é basicamente você agrupar um número de termos e aí representar ele dessa maneira. Existem outras representações, que a gente vai analisar. Só que é importante a gente comentar também a parte de símbolos. O que seriam os símbolos? O que a gente tem que saber? Bom, existe esse símbolozinho, o E, é aquele que é conhecido como pertencente. Então, ele vai representar se pertence ou não. Se o E tiver um risquinho nele, ele não pertence. Esse símbolozinho C é relação de continência, contido. Então, o Czinho sozinho é o contido. Esse Czinho, com uma barrinha, vai ser o não contido. A gente vai ver aqui logo no próximo quadro. Bom, pessoal, continuando então, olha só.
um exemplo para a gente relembrar, né, a parte de pertencer e a parte de contido. Lembrando que essa aula é uma revisão para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, por isso que eu estou dando um conteúdo mais simplificado, beleza? Bom, olha aqui. Eu tenho aqui um conjunto A, 0, 1, 2, 3... Esse elemento que parece um 2 dentro de uma chave, né? Esse elemento que seria um 1 dentro de duas chaves. Vamos entender cada afirmação e colocar verdadeiro ou falso se ela for verdadeira ou não. E aí a gente vai com essa prática conseguir entender a relação de pertinência ou continência. Olha só, quando ele vir aqui falar para vocês que o 0 pertence ao A, para o elemento pertencer, aqui fora ele tem que ser exatamente igual à forma que ele está lá dentro. Então, esse 0 está lá dentro da mesma forma que está aqui fora? Se sim, é verdadeiro, ele pertence ao conjunto A. Vamos olhar o outro? Olha, o 2 pertence ao A. Olha, o 2 ele está exatamente da mesma forma. Então, verdadeiro, ele pertence ao A. Já o 5, ele pertence ao A. Pera, o 5, eu não tenho o elemento 5 aqui, então é falso. Na verdade, ele não pertence. E aí você coloca um risquinho, beleza? Bom, o 2 com uma chavezinha pertence ao A. Eu tenho algum 2 com uma chavezinha? Tenho, esse daqui. Ele saiu exatamente igual? Sim. Então ele pertence ao A, verdadeiro. Agora avaliando, o 1 pertence ao A. Olha, eu tenho algum 1 com uma chave aqui? Não, esse está sem chave, esse tem duas chaves. Então, falso, ele não pertence. Esse símbolo aqui, esse elemento especificamente, não pertence. É falso. Para pertencer, deveria ter, na verdade, deveria ter duas chaves ou nenhuma chave. Então, não pertence com a barrinha. Beleza? Esse aqui, o 1 com duas chaves, pertence ao A. Vamos ver? Opa, tem esse elemento aqui. O 1 com duas chaves, então ele pertence. Verdadeiro. E aqui o 3 com uma chave pertence ao A, falso, porque não tem 3 com uma chave aqui, tem o 3 sem a chave, que é elementos diferentes. Então, eu venho aqui e coloco falso, beleza? Para estaria verdadeiro se tivesse uma barrinha afirmando que não pertence. Bom, galera, então essa relação de pertinência, você sempre vai observar elementos. Elemento é o símbolo, é o que está realmente lá dentro do conjunto. Já a relação de continência é a ideia de subconjunto. Vamos entender essa ideia de subconjunto? Olha só, imagina que eu falo o conjunto do Colégio Conexão. Beleza? Então, o conjunto do Colégio Conexão. Quando eu falar para vocês a sala do primeiro ano, por exemplo, eu vou ter um subconjunto do conjunto. Entendeu isso? O conjunto seria o colégio e a sala seria um subconjunto, uma parte específica dentro de um conjunto. É isso que acontece. Olha só, quando eu falar que algo está contido, e aí é um macete para você. Cara, quando eu falar que algo está contido, ele tem que sair com uma chave a mais. Se ele está com 10 chaves, ele tem que sair com 11. E aí você afirma que está contido. Se ele sair com a mesma quantidade de chaves, ele não está contido. Vamos entender? Olha só, o 2 está contido no A. Esse daqui tem uma chave, então ele deveria sair com duas. Então seria falso. Mas existe um outro elemento, esse 2 aqui. Se eu olhar para esse 2 aqui, repara, ele é 2, está sem chave e ele saiu com uma chave. Saiu com uma chave? Acrescentou uma chave a mais? Verdadeiro, ele está contido. Vamos olhar esse 1 aqui. É 1 com duas chaves. Se você olhar para esse 1 aqui, ele tem duas chaves. Para ele estar contido, ele deveria sair com 3, 2 mais uma. Só que ele não saiu, porque não tem 3 aqui. Se eu olhar para o outro 1, ele está sem chave. Para ele estar contido, deveria sair com uma chave. Opa, então com duas chaves não está contido. Falso. Vamos avaliar esse? O 1 com 3 chaves. Opa, se eu olhar para esse daqui, ele tem duas. Saiu com uma a mais, ele está contido. Verdadeiro. Beleza? Olhando para esse 3 aqui, é o 3 com uma chave. Vamos avaliar aqui? Ah, se eu ver esse 3 aqui, ele estava sem chave. Aumentou uma chave quando saiu? Sim. Então ele é verdadeiro, ele está contido, né? Ele está contido. Contém, contido. Nesse caso, no falso, eu deveria fazer um risquinho para falar que não está contido, né? Beleza. Esse 3 aqui, então, é verdadeiro. Olha o 0. O 0 com uma chave. Se eu avaliar, o 0 não tem chave, ele saiu com uma chave, beleza, está contido. Então, é basicamente isso a ideia, tá, de continência, que seria a ideia de ser um subconjunto, e a ideia de pertinência, que seria a ideia de pertencer de elemento. Beleza? Vamos ver agora conjuntos iguais. Olha só, o que seria conjuntos iguais? Conjuntos iguais seria dois conjuntos são iguais sempre quando for os elementos de um também ser elementos de outro. Então, por exemplo, quando eu afirmei aqui que o conjunto A é igual ao conjunto B, quer dizer que todos os elementos de A
também tem que ser igual a todos os elementos de B. Então, na mesma hora, eu já vejo que se o A tem 1, 2 e 3, o B também tem que ser 1, 2 e 3, beleza? Só que já tem um 2 aqui. Então, quer dizer que x e y, ou pode ser 1 e 3. Só que eu posso afirmar que o x é 1 e o y é 3? Não, porque não importa a ordem. Então eu poderia falar tanto que x é 1 e y é 3, quanto eu falar que x seria 3 e o y seria 1. Também seria uma afirmação verdadeira. Então uma afirmação que você pode fazer de fato é que a soma de x mais y, tem que ser igual à soma de 1 mais 3. Porque independente se x é 1 ou se x é 3, a soma vai dar igual. Então x mais y é igual a 1 mais 3. Dando então x mais y é igual a 4. Essa é uma das únicas afirmações que você pode fazer nesse meu caso específico, perguntando as incógnitas, tá? A ideia então de conjuntos iguais é ter os mesmos elementos. Galera, vamos ver então o último assunto da prova de vocês, que vai cair de equações, bem básico, né? Aqui vai ser, no caso, uma equação do primeiro grau, e para você resolver essa equação, basta você isolar letra para um lado, número para o outro. Então, por exemplo, eu vou passar esse 2x para lá, ele passa negativo. Antes, 2x mais 3x, 5x, tá? Passo 2x para lá, menos 2x, passo o número para lá. Então, tá negativo, passa positivo, tem que lembrar disso, 20 mais 10. Então, eu tenho aqui 5x menos 2x, 3x, sendo igual a 30, né? Lembra que quando está positivo eu passo negativo, quando está negativo eu passo positivo. Então, quando está multiplicando, eu passo dividindo. Quando está dividindo, eu passo multiplicando. Nesse caso, está multiplicando, eu vou passar dividindo. X vai ser 30 sobre 3, então x vai ser igual a 10. Beleza? Então, equações, essa parte inicial, né? Basta você entender, então, que você vai isolar a letra para um lado, número para o outro, e aí você vai conseguir resolver tranquilamente. Um outro caso são os outros símbolos importantes de conjuntos, né? Eu estou misturando porque eu estou colocando basicamente na ordem da prova de vocês. Olha só, outros símbolos importantes, que seria a questão de saber a união e a interseção. Para a gente lembrar disso, imagina que eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4 e um conjunto B com os elementos 2, 4, 5 e 6. Sempre quando eu falar, pessoal, de A união a B, eu vou somar todos os elementos que tem um e também tem o outro. Então, nesse caso, o A união a B seria os elementos que tem no A, 1, 2, 3 e 4. Então, olha, 1, 2, 3 e 4, com os elementos que tem em B. Quais elementos tem em B? Que não tem o A, que eu não posso repetir os elementos, né? Então, olha, eu tenho o 2 também, já tem no A. O 4 também tem. O 5 e 6 eu vou acrescentar. Então, 5 e 6. E quando eu falar de interseção? Olha, quando eu falar de A inter B, no exemplo, você vai pegar os conjuntos que tem, os elementos que tem em comum entre os conjuntos. Então, por exemplo, o 1 tem no conjunto B? Não. O 2 tem? Tem, então eles são comuns. O 3 não. O 4 tem, porque eles são comuns. Então, A inter B seria aqui 2 e 4. Beleza? Bem básico, galera. Foi isso. Espero que vocês mandem bem na prova. Forte abraço e até a próxima.